Olá, muito bom dia. Dar mais segurança às pessoas que usam piscinas públicas ou mesmo particulares. É o que prevê projeto da Câmara que está em análise aqui no Senado. Já aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle, o projeto será agora analisado pelo plenário em regime de urgência. A maioria das pessoas nem imagina que um simples banho de piscina pode representar um perigo real. Não são poucos os casos de acidentes graves envolvendo ralos de sucção em piscinas. Casos como o de uma menina de 7 anos que morreu na piscina infantil de um hotel em Camboriú há pouco mais de um mês. O cabelo dela ficou preso na entrada de aspiração do filtro. Um problema que poderia ter sido evitado se a piscina tivesse um equipamento de segurança que custa menos de R$40, como mostra a funcionária dessa loja de piscinas. É esse dispositivo de ralo de fundo que nós utilizamos, que ele é de vazão, ou seja, se nós fecharmos ele aqui na frente, continua sugando na lateral. Se nós fecharmos todo o dispositivo, ainda tem a possibilidade de sugar nessa parte aqui posterior. Portanto, não tem possibilidade de ter uma sucção maior e de causar acidentes com esse dispositivo. A Associação Brasileira de Normas Técnicas tem regras para garantir a segurança nas piscinas, mas nem sempre as normas são respeitadas. O projeto que está no Senado regulamenta requisitos mínimos de segurança para o funcionamento das piscinas, como a instalação do dispositivo para evitar que pessoas fiquem presas no ralo de sucção. Além disso, obriga que seja instalado um equipamento manual que permita parar o sistema de circulação de água em caso de emergência. O equipamento deve ficar em local visível e bem sinalizado. Para este consultor, a grande vantagem do projeto é prever responsabilidades para quem descumpre os requisitos mínimos de segurança. Há mecanismos de segurança já vigentes hoje, mas talvez não há o cuidado e a diligência dos proprietários e de quem administra esses produtos. O projeto, na minha opinião, o grande mérito dele é fazer chamar atenção e responsabilizar para quem de fato descumpre essas normas de segurança. Ele não inventa roda sob o ponto de vista da segurança, ele não vai dizer qual tecnologia utilizar, nem é esse o propósito de uma lei, né? Mas ele vai, de fato, criar conduta e vai, de fato, criar responsabilização para quem descumpre isso. Hoje, às 9 horas, haverá audiência pública na Subcomissão do Estatuto do Trabalho sobre princípios da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Foram convidados Lélio Bentes Correia, ministro do TST, Gabriela Neves Delgado, professora da Universidade de Brasília, Hélder Amorim, procurador do Trabalho, e Luiz Carlos Moro, advogado trabalhista. Um projeto de lei apresentado pela senadora Marta Suplicy pretende tipificar no Código Penal o crime de molestamento sexual, com penas de 2 a 6 anos de reclusão. A senadora argumenta que uma lacuna na lei impediu a prisão provisória do homem que há 2 semanas molestou uma mulher durante uma viagem de ônibus em São Paulo. O Código está parado na Comissão de Justiça desde 2009. Eu fiz uma emenda para que o estupro fosse uma coisa e molestação que aconteceu no ônibus fosse outra coisa. Não caminha. Então, o que eu estou fazendo agora? Um projeto de lei onde coloca a situação de molestação, como nós vimos no ônibus que aconteceu em São Paulo e virou notícia nacional, diferente. Ele não tem os mesmos anos de cadeia que tem um estupro, mas ele tem uma punição também, de acordo com a gravidade do crime, que é bastante grave. Pesquisa feita pelo Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência aponta um aumento expressivo no percentual de mulheres que declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica. De acordo com o levantamento, o índice passou de 18% em 2015 para 29% este ano. A coordenadora do Observatório da Mulher, Roberta Viegas, conversou com a jornalista Eni Monteiro sobre essa pesquisa. Roberta, qual foi o resultado da pesquisa? Aumentou o número de mulheres que se dizem vítimas de agressão?
Ele é interessante essa pergunta, né? Essa pesquisa do Data Senado, ela é feita desde 2005, então essa é a 7ª edição da pesquisa. É a única pesquisa com uma série histórica nacional sobre violência contra mulheres. Quando essa pesquisa começou a ser feita, em 2005, ou seja, antes da Lei Maria da Penha, em torno de 15% das mulheres entrevistadas, são 1.116 mulheres entrevistadas no Brasil inteiro, em todos os estados. Em torno de 15% das mulheres diziam ter sido vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar. Esse número ficou oscilando um pouco, chegou a 19%, 17%, mas era sempre mais ou menos isso. Esse ano foi a primeira vez que chegou em 29%, então foi um aumento expressivo de mulheres que reconhecem terem sido vítimas de violência doméstica familiar. Um aumento bem grande, né? E ao que você atribui esse aumento? As mulheres têm tido mais coragem de denunciar? É preciso uma pesquisa qualitativa, agora mais aprofundada também para entender isso. Existem algumas hipóteses, o assunto está na mídia, é um assunto muito falado. Então a mulher passa a reconhecer que está sendo vítima de violência, passa a ter coragem de denunciar, mas também há uma hipótese que não é desprezível, ela é bem grande, de que realmente a violência esteja aumentando. Então, a gente precisa estudar um pouco mais para entender o que está acontecendo. E as mulheres conhecem a Lei Maria da Penha? A pesquisa também foi perguntar isso, né? Se as mulheres realmente conhecem a Lei Maria da Penha. A pesquisa trouxe um resultado bastante interessante, né? Essa pergunta já é feita há algum tempo também, algumas edições, e a série histórica é justamente isso, você repetir a pergunta ao longo do tempo e ver os resultados. Então, é a primeira vez esse ano que 100% das mulheres dizem que conhecem a Lei Maria da Penha. Mas o mais interessante é quando você pergunta o quanto elas conhecem a Lei Maria da Penha. E aí você percebe que 81% conhece pouco ou nada. Ou seja, elas já ouviram falar na Lei Maria da Penha, mas elas não têm ideia do que representa a Lei Maria da Penha, né? E que tipo de instrumentos a Lei Maria da Penha fornece para que ela busque a proteção. Tipo, por exemplo, as delegacias especializadas, as medidas de proteção, enfim. Então, é preciso um trabalho muito intenso nesse sentido. O que falta, então? Falta política pública? O que você atribui? Eu acho que a política pública está num momento um pouco desarticulado, é preciso retomar um investimento na política pública e especialmente em escola, por exemplo, é uma política transversal, não basta simplesmente segurança pública, vamos proteger essa mulher com a polícia. É preciso investir em educação também, para que muitas das mulheres agredidas, a maioria é jovem, então essas jovens mulheres, elas já sabem que não querem continuar naquela situação, mas elas precisam saber que instrumento elas têm para sair daquela situação. E quem é o principal agressor? Essa é outra mudança também muito expressiva. Se você olhar o gráfico, desde o começo, o número de maridos apontados como principal agressor era muito grande, despontava. E esse número veio se estreitando e se aproximando muito do número de ex-maridos, ao ponto que agora o número de maridos foram apontados 41% como principal agressor e 33% de ex-maridos. Então, é um número muito próximo. É como se fosse duas linhas que se aproximassem e parece que estão convergindo para talvez se cruzarem. Isso só diz a gente que essa mulher, reconhecendo ser vítima de violência, ela decide sair daquele relacionamento, mas ela não está protegida simplesmente por sair daquele relacionamento. Né? Ela ainda não tem essa proteção estatal que assegure que a vida dela vai ser assegurada ou que a integridade física dela vai ser assegurada simplesmente por ela romper um relacionamento violento. Muitos casos ainda são subnotificados, né? Ainda tem o problema preciso, então, que as mulheres denunciem. A questão da denúncia também é muito interessante. Nessa pesquisa veio um número muito alto de mulheres que recorrem à igreja, por exemplo, para denunciar. Existem muitos lugares no Brasil que não tem delegacia especializada de atendimento à mulher, por mais incrível que isso possa parecer. Ou tem, mas ela funciona em horário comercial, quando a gente sabe que a maioria das agressões acontece à noite, né? E fim de semana também. E essas delegacias não estão abertas no fim de semana. Então, o que acontece é que uma mulher vai para uma delegacia comum quando ela pode, muitas vezes é muito longe da casa dela, e ela é revitimada pelo aquele agente policial que deveria acolhê-la, que duvida dela, que coloca ela em contato com o agressor, que ela tem medo daquele agressor. Então, é uma situação realmente muito delicada e daí um número tão grande de subnotificação. O Estatuto da Juventude assegura diversos direitos aos jovens. Entre eles, o direito a transporte interestadual gratuito e a espetáculos culturais pela metade do preço. Para ter acesso a esses benefícios, é preciso ter a identidade jovem, um novo documento que ainda não é muito conhecido. Todo trem, embarcação e ônibus interestadual é obrigado a reservar 2 vagas de graça para jovens de famílias de baixa renda. Se estas estiverem esgotadas, são reservadas mais 2 passagens com desconto de pelo menos 50% no valor.
Mas, para ter acesso ao benefício, é preciso ter a Identidade Jovem, lançada em dezembro do ano passado e ainda pouco conhecida. Não conheço. Não. Não conheço. Não, ainda não. Estou conhecendo agora. Além do transporte interestadual, a Identidade Jovem também dá acesso à meia entrada em eventos culturais e esportivos. Todo jovem de 15 a 29 anos e renda familiar de até 2 salários mínimos tem direito ao documento digital. Existem 16 milhões de jovens no Cadastro Único do Governo Federal que têm direito, mas apenas 230 mil estão inscritos no programa ID Jovem. Para emitir o documento, acesse www.caixa.gov.br/programas-sociais/ID-jovem. Incentivar o público jovem aí a ter mais acesso à cultura, serviços, eu acho bem interessante. E hoje, às 8h30 da noite, a TV Senado exibe o programa Cidadania sobre a Identidade Jovem. O secretário nacional de Juventude, Francisco de Assis, participa do programa e é ele quem dá mais detalhes sobre como tirar a ID Jovem e ter acesso aos benefícios que ela garante. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.